Bem-vindos ao RaízCast, a nossa 8ª temporada, e hoje é o nosso 7º episódio. Uma coisa não muda nesse programa. Quem se apresenta aqui é o próprio entrevistado. Perfeito. Eu sou Rosaura Vargas, fui auditora fiscal da Prefeitura de Santa Maria por 25 anos e hoje eu sou uma empresária que incentiva as pessoas a destinar o imposto de renda aos fundos municipais que atendem crianças, adolescentes e idosos. Então o programa de hoje não sai aí, porque vocês vão entender o que é doação de imposto de renda, que a maioria das pessoas faz, diz que aonde vai o meu imposto? Sendo que vocês podem participar e colocar, né? Então eu vou fazer a pergunta agora para vocês, eu não vou nem entrar em outro tema, eu vou entrar agora em imposto de renda. Nós estamos declarando, vocês dizem que não sabem para onde vai o imposto de vocês. E aí vem essa mensagem agora, tu explica para nós como vocês podem saber aonde vai o dinheiro de vocês ficando e doando aqui para Santa Maria. Então, na legislação nós temos a possibilidade de escolher que até 3% do imposto de renda devido fique no fundo da criança e do adolescente aqui de Santa Maria e mais 3% do imposto de renda devido fique para o fundo da pessoa idosa. Então, o que acontece? Não custa nada. O imposto que você destinar para o fundo da criança e adolescente, se você tem imposto a pagar, ele é abatido do teu imposto a pagar. Se você tem imposto a restituir, ele é devolvido para você na sua restituição, que acontece até dia 30 de setembro. Ou seja, aumenta a restituição do imposto de renda. E mais. Se eu tenho 100 para restituir e eu dou 200 no exemplo, eu vou restituir 300. Isso. Então, pelo amor de Deus, parem de jogar dinheiro fora e deixem o dinheiro nas instituições. E mais, esse dinheiro ainda é um investimento seguro, rentável e solidário. Por quê? Ele volta corrigido pela taxa Selic, que está lá em cima. 14 alguma coisa. E isento de tributação. Então, se você tem dinheiro, que tem gente que ainda tem dinheiro na poupança, certo? Infelizmente. E tem outros que têm em CDB. Se você tiver no CDB, ainda é mais vantajoso você retirar o valor de lá, pagar o DARF da destinação e receber esse valor corrigido pela taxa Selic, isento de tributação. Pelo amor de Deus, é uma aula então para quem quer, além de doar, ajudar a instituição, ficar no município, ainda ganha o dinheiro. Então não tem por que ter dúvida sobre isso. Mas eu quero iniciar agora um pouquinho uma pergunta. Tem uma carreira sólida como contadora, consultora tributária. O que te motivou a se engajar nesse projeto do Imposto Solidário? Eu trouxe para Santa Maria em 2002 o programa de educação fiscal. E aí comecei a trabalhar nas escolas falando a questão de tributos, que todos nós pagamos tributos, né? Desde que a gente acorda até depois que a gente dorme, desde que a gente nasce até depois que a gente morre. E percebendo tudo isso, verifiquei que essa possibilidade, e aí eu ouvia bastante o que você falou ali, eu não sei para onde está indo o meu imposto. E aí teve essa possibilidade e a partir, já faz uns 10 anos que eu trabalho nessa campanha do Imposto Solidário. E aí a gente se organizou para incentivar as pessoas, levando conhecimento. Porque aqui em Santa Maria nós temos 37 mil contribuintes que poderiam fazer essa escolha. Infelizmente ou felizmente, o que a gente vai dizer, né? Nós tivemos até agora, nesse ano, 860 pessoas. De 37 mil. Isso, que tomaram essa decisão e escolheram deixar o seu imposto aqui, gerando solidariedade, tributo e renda, emprego também aqui na cidade. Porque essas 26 instituições que estão aptas a receber esse tributo, esse imposto, porque assim, ele não vai direto para o caixa da prefeitura. Não existe isso. Ele vai direto para a conta do fundo da criança e adolescente e para o fundo da pessoa idosa. E mais, nós desde 2017 nós temos legislação que dá para escolher a instituição. Então, depois que você pagar o DARF, você vai lá no site da prefeitura e escolhe em Imposto Solidário e escolhe, anexa a cópia do DARF, a cópia do comprovante de pagamento e escolhe uma das 26 instituições. Então, eu estava falando antes, quando a gente chegou aqui, eu estou vindo lá da Associação Colibri. Ela atende pessoas com deficiência. E a Colibri, esse ano, ela está com projeto na criança e no adolescente, mas também está com projeto na pessoa idosa. Então, se você quiser, se o teu coração aqui, né, em vez de você mandar o imposto lá para Brasília, que a gente não sabe onde é que ele vai ser aplicado, escolhe deixar aqui na cidade. Se a sua causa é pessoas com deficiência,
nós temos, por exemplo, a Colibri, nós temos a APAI, que está precisando muito porque ela está fazendo toda aquela obra, né? E se a gente analisar, nós temos uma fila de espera na APAI de mais de 300 pessoas. Nós estamos mandando as nossas crianças e as mães, né, junto, porque a gente fala das mães atípicas, né, para Formigueiro, de van. Quanto é que custa isso? E o risco que a gente teve, há poucos dias a gente teve um problema bem sério, né, com essa questão das estradas. A gente que conhece a estrada até Formigueiro, vicinal, para acontecer um acidente ali. Crianças que seriam atendidas na PAI aqui, não conseguem e vão até lá. Isso. Até porque a PAI aqui também, ela pega toda a região, né? Eu sei que 44 cidades, né? Da região. Então, assim, ó, tem muita necessidade aqui em Santa Maria. E a gente mandando todo esse dinheiro embora. Então, cada dia eu olho ali a quantidade de declarações que já foram entregues. A gente já mandou mais de 19 milhões para Brasília. Mas a gente tem ainda, porque nós temos 36 milhões que pode ficar na cidade. Então, a gente tem um valor considerável ainda. Que as pessoas precisam entender disso. Isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Como atende 44 municípios, vamos dizer, lá de Santiago, a pessoa ela pode, no imposto de renda dela, doar para aqui, para a instituição de Santa Maria, para a PAI? Sim, ela pode. Qualquer lugar do país, e a gente faz assim, ó, você que estudou em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria e hoje está morando em outro lugar, pode destinar para cá. Você que foi militar aqui em Santa Maria, pode destinar para cá. Você que é atendido na PAI e nas outras instituições, porque nós temos, por exemplo, o CAC, né, o Centro de Apoio à Criança com Câncer, ali que atende o oncológico, né, que vai para o USM. Essas pessoas também podem destinar aqui para o CAC. E eles atendem muitas pessoas ali. Nós temos assim, no idoso, então, temos o CAC na criança e adolescente, e no idoso nós temos a APECAM, que entrou esse ano. E também você pode destinar, porque a APECAM também atende toda a região. Então, assim, nós temos 26 instituições. No que você quiser investir, por exemplo, eu gosto do esporte. Então, nós temos Santa Maria Judô. Tem 14 núcleos aqui dentro de Santa Maria. E a gente sabe o quanto o esporte muda a criança, né? Eu quero incentivar a cultura. Temos a Royale, por exemplo. Eu prefiro incentivar projetos que tenham... atendam as crianças no contraturno escolar. Temos vários, entendeu? Então, temos lá o Marista Santa Marta, temos a Saema, temos o Instituto Tabor, que é a Cefasol, né, aqui em Camobi também. Então, assim, tem projeto para tudo. O Tabor é o das irmãs, né? Isso, da irmã Claucinei. Ela foi lá e me ligou. Tu tem que ajudar, Rodrigo. Isso, então, o que a gente precisa? E, por exemplo, assim, a gente tem vários desses projetos. E o do Instituto Tabor ali, que é a Cefasol, que é o projeto deles, né? Eles têm todas essas questões, oficinas culturais, né? Amanhã eles vão estar com a gente lá no shopping Praça Nova, eles vão estar se apresentando lá. Tem um menino amanhã a gravação já, infelizmente, chegou para vocês, já aconteceu a apresentação. Isso, já aconteceu a apresentação. Mas é muito importante, assim, que a gente divulgue, porque... Eu tô meio cego, mas hoje é dia 15? Não? Isso. Hoje é dia 15, né? Hoje é dia 15, dia 15. Então, o que a gente defende, assim, ó? Por que as pessoas não destinam? É isso que me perguntam. Porque as pessoas não sabem que é possível destinar e elas não sabem como destinar, certo? Então, é isso que a gente teria que mais pessoas que são, como você, que é formador de opinião, que a gente levasse esse conhecimento para as pessoas. É muito fácil. Fala com o seu contador, é direto na declaração do imposto de renda. A Receita Federal está cada vez mais intuitivo o programa. Você entra lá, o próprio programa calcula o valor que você tem disponível e pode ser qualquer valor, acima de R$10, que é o mínimo do DARF. A gente pensa assim, aquelas pessoas que dizem, eu não tenho dinheiro para antecipar. R$20 que cada um dá já. Isso, a gente fala assim, ano passado, 35 pessoas não destinaram nada. Se elas tivessem destinado R$100, que é menos que o valor de uma pizza. 35 mil, né? 35 mil pessoas. Bota aí, 35 mil, R$10, 350 mil poderia ficar aqui. Isso. E se não, fosse R$10? E se fosse R$100? R$100 nós estamos falando de 3 milhões e meio. Isso. E o que faz para nós que declaramos imposto de renda e que temos imposto a restituir, e aí vou falar para os meus colegas servidores públicos, né? R$100 não vai fazer falta para ninguém, gente, por favor. Não, é uma ajuda, né? É uma ajuda. Então, assim, é você saber onde é que o teu imposto está indo. É você, como cidadão, participar direto. Investir na cidade que nos acolheu, não é isso? E não só investir na cidade, mas nas instituições
que estão ajudando. E aí eu vou dar um exemplo. A PAI, Isso. o CAC, eu sou muito fã, eu já nem preciso estar falando muitas coisas que eu ajudei, mas o CAC, né, porque o CAC é uma instituição que está do lado do Hospital de Santa Maria e ele ajuda os pais que vêm para cá com as crianças que têm câncer para fazer tratamento. Vocês imaginam o quanto é importante uma instituição dessa. E ela não ajuda só Santa Maria, é todas as pessoas que vêm de fora são acolhidas ali. A PAI, 44 municípios que vêm pessoas que precisam ser atendidas na PAI, crianças, adolescentes, jovens, mais velhos, que eu não sei como é que chama hoje o atendimento, são pessoas... Hoje a PAI está fazendo, ela tem 2 atendimentos, né? O físico, né, no caso, e o mental. Mas ela vai atender as 4 habilidades que ela vai começar. Por isso que ela está fazendo aquela obra. A ampliação. Então, Carlinhos tem lutado muito sobre essa... Então, assim, ó, e a gente mandando todo esse dinheiro embora. Com o dinheiro que a gente já mandou para Brasília, só já esse ano, construir tudo. já teria terminado de construir a Não PAI. só a PAI, né? Os outros, porque esse valor aí... Sim. Então, assim, ó, o que a gente precisa? Você que está nos assistindo hoje, nunca viu falar... E tu não joga dinheiro para político em Brasília jogar à toa, porque a gente não sabe nem para onde manda e o que está fazendo. Faz, pelo amor de Deus, uma consciência, estou pedindo hoje para as pessoas. Tenha consciência que se tu quer cobrar dos políticos, se tu não sabe onde vai teu dinheiro, e aí tu tá com a bunda sentada ali, não se presta nem para a hora que vai fazer a declaração, ou pedir, só levanta o telefone e pede pro contador para fazer a doação desse valor destinado 3% para as crianças e 3% aos idosos, né? Isso. Do dinheiro que tu já vai pagar. Então, pelo amor de Deus, quando tu for agora criticar alguém, ou falar de político, falar de coisa, olha para ti, que tu não tá nem fazendo de doar 3% do teu imposto para deixar na cidade. É muito simples, muito fácil. Então, assim, um agradecimento aos contadores, né, e à imprensa de Santa Maria, que tem batido nessa tecla. Se a gente for ver, vários empresários estão colocando outdoor na cidade, né, apoiando essa campanha. Então, assim, ó, o que a gente precisa hoje? Que o cidadão tome essa decisão, que ele fale para o seu contador, eu quero destinar. O valor que eu destinar vai ser abatido do meu imposto a pagar, e se eu tiver imposto a restituir, devolvido. Corrigido pela taxa Selic, isento de tributação. Eu fico pensando assim, as pessoas só não destinam porque elas não sabem. Você pode escolher a instituição. Não, e alguns por má vontade também e preguiça. Não, essa é a realidade. Alguns é preguiça de fazer, ver as coisas, gosta de reclamar, mas não toma atitude também. É uma forma fácil da gente mudar essa realidade. Conheça as instituições, eu tenho acompanhado, esses dias eu fui no Aldeias SOS, que aí assim, a gente passou pelo Dia das Mães há poucos dias, né? E aí o que acontece? Essas crianças, no caso, elas são retiradas do seio familiar por decisão judicial. E elas têm que ser acolhidas em alguma instituição. Aqui em Santa Maria nós temos 2 que recebem essas crianças e que recebem a destinação do imposto de renda. O Aldeias SOS e as Nações em Ação. Então, vai lá conhecer. O dia que eu fui lá tinha 5 crianças, irmãos, assim, uma escadinha. E aí eu perguntei para a Michele, o que vai acontecer com essas crianças? Ela falou, pois é, Rosário, vai para adoção. Não tem como eles voltar para as famílias. Então, assim, ó, imagina o trauma dessas crianças. Aí a gente precisa de psicólogo, a gente precisa de todo um aparato de instituições, de pessoas cuidando dessas crianças. E a gente mandando dinheiro embora. Eu quero fazer um desafio contigo aqui, uma criação, e eu acho que vai ser muito importante. Conseguir acesso, nós fazer, e aí eu entrar nos empresários, ou pessoa que quiser, e nós fazer o convite. Uma vez por mês, ou a cada 2 meses, pegar empresários para ir conhecer uma instituição e entenderem como é o que está... E eu até vou divulgar o que cada instituição faz. Isso. Quero te fazer esse convite para nós fazer isso. E outra coisa, eu quero que tu monte um e-book falando sobre isso, mas assim, um e-book objetivo, mostrando como a pessoa faz, o que ela tem... O que tu falou. Isso. Doar 3% para jovens, 3% para idosos, pode escolher a instituição, se tu deve é descontado, se tu não deve, tu pode fazer a doação, porque esse dinheiro volta... corrigido. Isso. Então eu quero que tu monte um e-book bem legal e eu vou botar na minha plataforma, que no Brasil inteiro tem alunos e pessoas, e inclusive no e-book quando tu fizer, tu pode citar as instituições de Santa Maria, porque nós podemos pegar pessoas de fora e fazer a adoção para cá. E esse e-book eu vou deixar vitalício dentro da... Então tá um desafio para ti. Perfeito. Fazer esse e-book que eu vou botar na minha plataforma e nós montarmos visita empresarial nesses locais para as pessoas entenderem o quanto é importante. Eu convivo com vários deles, inclusive vários deles foi colocado energia solar, eu fiz doação de parte também, e é muito legal a gente ver e conhecer. Então acho que a gente tem que começar a fazer, e a minha parte eu acho que vai ser essa, chamar empresários para conhecer as instituições,
vão fazer visitas Isso. locadas, né, determinada, e o e-book que eu posso levar para todos os alunos para nível Brasil. Bem, o e-book está pronto, é só encaminhar. Então tá feito esse desafio ali. Deixa eu ver da nossa pergunta aqui, porque nós estamos aprendendo e o nosso tempo está voando, né? Com certeza. Nós já estamos com 22 minutos de programa. Ele vai muito rápido, né? Vai muito rápido. Aqui até eu quero... vamos ver aqui. Você poderia compartilhar alguma história marcante de uma instituição ou pessoa que foi beneficiada pela campanha que ilustre o impacto aqui para as pessoas? Sim. Eu posso contar o que eu vi hoje, né, no caso. Eu conheci o Ângel, que ele é venezuelano. Ele chegou aqui no Brasil já há alguns anos, porque eu já acompanho ele há alguns anos. A gente fez uma notícia aqui no Diário de Santa Maria mesmo, há uns 2 anos, sobre a destinação do imposto de renda, em que o Ângel, ele não movimenta os braços, certo? E então ele estava pintando com a boca, certo? Aí esse ano, quando eu fui falar sobre a Colibri de novo, eu mandei uma mensagem para as gurias lá e perguntei, o Ângelo ainda está com vocês? Sim, ele está, Rosário. E aí elas me mandaram ele escrevendo com a boca. Ele está no 9º ano. Hoje eu fui lá gravar com ele. Ele está no 9º ano. Hoje ele já fala, porque antes ele tinha vergonha, né? Não conseguia mexer os braços e tudo mais. Hoje ele já expõe, ele fez a gravação, daqui uns dias também vai estar rodando nas nossas plataformas. Quais as plataformas, pessoal? Qual é o... Isso, então assim, procura Imposto Solidário, pela Prefeitura de Santa Maria, Espaço Contábil, a gente divulga bastante, a minha página, no caso, Rosaura Consultoria, também a gente tem lá. Na própria página da Colibri vai estar esse vídeo. E o Ângel, hoje, ele tem um sonho. Ele começou a falar, ele começou a ficar nervoso e falou em espanhol primeiro, né? Mas dali a pouco ele se soltou e falou direitinho pra gente. Ele quer ser psicólogo e ele quer ajudar as pessoas que, assim como ele, porque ele se achava incapaz. Foi desesperador quando ele me falou hoje isso, né? E que hoje ele sabe que ele tem valor, que ele pode trabalhar. Imagina, uma criança com 14 anos, a grandeza daquele menino me falando hoje foi forte, sabe? Ele tem família aqui? Tem família, isso, que ele está aqui. E então, assim, me tocou muito a questão do Ângelo hoje. Ele conversando, dizendo que ele quer trabalhar. Ele se sentiu capaz, depois do atendimento, com a psicóloga e com todo o aparato que tem na Associação Colibri. Então, assim, em cada uma dessas histórias a gente pode ver. Por exemplo, ali na Aldeias SOS, a Michelle me contou que uma das meninas chegou ali também dessa forma, acolhida, né? Porque não tinha... E aí, quando essas crianças são retiradas do seio familiar, a gente pode imaginar tudo o que aconteceu, tá? Para ela estar lá naquela situação. E aí, o que acontece? Essa menina conseguiu superar, ela começou a estudar, ela participou da bolsa ali do Pró-Jovem, ela conseguiu passar na Universidade Federal de Santa Maria, porque quando chegou aos 18 anos, ela tem que sair da instituição, e ela conseguiu vaga na casa de estudante da universidade. E assim, ela mudou a história da vida dela. Lá no Nações em Ação, a mesma coisa. Tinha uma menina lá que também chegou nessas situações terríveis, e aí ela começou a fazer miçangas, fazer pulseirinhas e tudo mais. Daí ela começou a vender as pulseirinhas. E aí quando ela conseguiu o primeiro dinheiro, em vez dela... Porque ela queria um celular, né? Então ela estava comprando. Só que quando ela vendeu lá e ela conseguiu um pouquinho do dinheiro, sabe o que ela fez com o dinheiro? Um café para as crianças, para os colegas. Ela comprou Coca-Cola, né? Fazer o quê? Não é isso? E então, assim, gente... Conheçam as instituições. Eu acho que essa de visita vai ser muito bom. Isso é. Porque vai bater para a pessoa entender isso. Sim. Porque muitas vezes a gente é egoísta. E falo de mim mesmo. Agora eu estava falando e eu vinha pensando aqui. Eu sou egoísta. Por mais que eu ajude, eu faça alguma coisa, eu ainda me sinto egoísta. Sim. Porque se a gente dedica mais ao tempo, a gente sempre pensa no crescimento, a gente acha que nunca tem tempo para essas coisas, a gente começa a condenar as pessoas... Porque eu vim de família pobre, eu dos 14 anos em diante comecei a trabalhar, tive depois aos 16 me virar sozinho, e eu acho que as pessoas têm que se virar, mas aí tu começa a pensar assim, não, mas a criança, ela não tem uma esperança, ela não tem uma visão, hoje o mundo está diferente, hoje numa cidade grande é quase impossível ter o que a gente teve numa cidade pequena, que era mais fácil, embora a gente tivesse que evoluir, conhecer as pessoas, e a gente fica no egoísmo, né? Fica numa coisa que tu não olha realmente lá pro lado. E eu acho que
tudo que é com crianças a gente tem que, porque criança é inocente, a gente tem que ajudar. Tem. Eu acho que adulto, geralmente quando vem pedir dinheiro fazer coisa, eu digo, ó, quer, eu te dou trabalho. Isso. Te dou trabalho. Isso não tem problema, consigo trabalho pra ti. Mas não querem, né? É porque é vagabundagem mesmo. Mas as crianças, elas são inocentes. E elas têm que verem alguma coisa que elas possam evoluir e ter um futuro. Se a gente já vê para os filhos da gente uma dificuldade, imagina eles lá. Eu também venho de uma situação bem também... por exemplo, assim, meus pais eram agricultores, tinham 11 hectares de terra lá no interior de Restinga, né? E aí tinha aquela história, ou você estuda ou você trabalha. Isso sempre a minha mãe falou, né? Meus pais, os dois já faleceram. Então, a única herança é o estudo, a minha mãe dizia isso. Estuda. Isso, os dois analfabetos, né? E aí o que a minha mãe dizia é isso, o trabalho é o estuda. E aí a gente veio, a gente conseguiu, com 15 anos, eles venderam as terrinhas lá e a gente conseguiu comprar um terreno em Restinga e fazer uma casinha de madeira, porque eu precisava estudar. E aí aquelas questões de família rígida, né? Ela não ia deixar a filha dela ir para Restinga sozinha. Então eles se mudaram. E aí você imagina, 2 analfabetos largaram as terrinhas que era o que eles tinham e foram para Restinga. Minha mãe foi ser lavadeira, né? E meu pai, a única coisa que ele podia fazer era ser vigia noturno. E aí eu me lembro, quando o pai vestia aquela roupa de guarda lá na Móveis Road, era como se fosse a mais alta patente do exército. Um orgulho, um orgulho. Um orgulho, né? E a minha mãe é a mesma coisa, aqueles lençóis assim, branquinhos ali, na corda, né? Então o que acontece? É isso que a gente aprendeu, o valor do trabalho. E é por isso que eu faço. Eu me formei aqui na Universidade Federal de Santa Maria, em Contábeis, fiz toda a minha formação, tanto na Universidade... mestrado aqui, fiz especialização na URGS também, e aí o que acontece? Nós que viemos dessa carga toda, a gente tem o compromisso de mostrar para as pessoas que dá para fazer um caminho diferente. Então, por exemplo, quando eu consegui ano passado um projeto lá para o Marista Santa Marta de robótica, né? E aí a gente estava lá muito feliz que aquelas crianças estavam. E aí uma pessoa chegou para mim e falou assim, Isaura, mas eles aqui no Marista Santa Marta estudando sobre drone, onde é que tu acha que eles vão trabalhar? Doeu o coração, sabe? Eu falei, mas eu estou fazendo a minha parte. Essa criança não vai ir para esse lado, ela vai porque com esse conhecimento ela pode fazer diferente. Não, e daqui a um pouco aquela criança, ela tem um estímulo, ela sonha com aquilo e modifica totalmente a vida dela. Porque se tu não der a oportunidade para eles enxergar, óbvio que daí não vai ter chance. Claro, porque aí o que acontece? Em vez de você estudar, você vê o outro exemplo ali, né? Que é o caminho mais fácil. Com certeza. E aí o que essas crianças já sabem? Que com 18 anos acabou. É o que infelizmente hoje acontece nas cidades grandes, nas favelas. A criança, ela tem um objetivo dela que mostra mais a questão do tráfico, a facilidade, aquilo ali, ela não tem outra alternativa quase, não aparece para elas. E nós não podemos deixar se perder nas cidades como Santa Maria, do interior pequeno, a gente tem que dar essa oportunidade, tem que fazer isso. E tudo isso a gente pode fazer aqui. Um outro exemplo que aí trazendo da educação fiscal, né? Na época de pandemia ali, eu estava fazendo uma palestra lá na UFN, com o professor Matheus Froza, e uma das meninas me disse assim, a senhora não lembra, mas a senhora me deu um PlayStation. Aí eu fiquei pensando assim, como é que é? Aí ela falou, sim, eu ganhei quando eu estava na 5ª série, no Marista Santa Marta. A senhora fez um concurso do CID Legal, eu ganhei. E aí, o que acontece? Como eu ganhei PlayStation e era muito pobre naquela região, os professores passaram a me olhar, porque eu consegui ganhar o prêmio. E os meus colegas que me excluíam, agora eles vinham porque eu tinha o PlayStation. Que eles queriam jogar. Que eles queriam jogar. E aí ela falou assim, mostrou o diploma dela. Ela falou, hoje, aí eu consegui uma bolsa na UFN e ela estava fazendo mestrado. Que legal. Então, assim, e é isso que a gente bate. Eu hoje na minha plataforma, ajudando os empresários, coisas, quando a gente recebe as mensagens, e eu gosto principalmente quando as pessoas mandam para mim, Rodrigo, isso aqui me ajudou, falou, as tuas palavras são simples e verdadeiras, sabe? Então esse é o objetivo, e eu cada vez mais, a minha evolução como ser humano hoje, sabe que hoje eu não... Às vezes eu ando, as pessoas dizem, por que não troca carro, por que não faz isso, por que... Eu não tenho mais que querer aparecer para os outros, ou interpretar, ou fazer. Eu tenho que fazer o que é meu, claro, eu gosto de aparecer no sentido careca, as aulas, Sim. mas não o querer ser para impressionar as pessoas. Isso aí para mim já passou, eu já entendi que a coisa não é assim, sabe? Uhum. E a vida ela vem de uma simplicidade e eu cada dia que eu levanto só agradeço a saúde. Isso. Faço o que é certo, agradeço a saúde dos meus filhos, da minha família e vamos embora. E assim.
tua mensagem para nós finalizar agora o programa. Então, assim, ó, ainda dá tempo. Escute tudo isso que a gente falou aqui e escolha que o seu imposto fique na cidade, ajude as crianças, adolescentes e idosos. A gente vai estar plantando um futuro melhor. Isso para todos nós. Muito bom, gostei muito do programa, para mim bateu. Acredito que quem teve uma aula, quem está vendo aí, ouvindo, né? E espero que agora façam ainda esse ano e para os próximos também mantenham isso e divulguem, pessoal. Divulguem essa maneira, porque na divulgação vocês estão ajudando também. Então encerro o programa com aquela velha frase, fiquem com Deus.